Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e graça para você. Hoje eu vou falar sobre a serva de Naamã. E esses detalhes que eu vou deixar são de suma importância, porque você não encontra em canto nenhum aqui no Brasil, tá bom? Então assista esse vídeo até o final e aprenda tudo e muito mais sobre a serva de Naamã. Primeiro, eu vou deixar, pessoal, uma introdução e depois eu vou deixar uma mensagem para você pregar na campanha ou em um final de semana em sua igreja. Pode ser na sede ou na congregação. Então pegue o papel e a caneta e se aproxime para anotar tudo sobre a serva de Naamã. Se você gostar do vídeo, se inscreva, deixe o like, ative o sininho e também comente na descrição. E depois você divulgue para mais alguém, tá bom? Então, meu amigo, você vai pregar sobre a serva de Naamã. Muitas pessoas não crescem porque não sabe o nome da serva de Naamã. Não sabe o nome. Tem muita gente que não sabe a idade da serva de Naamã. Muita gente não sabe da idade da serva de Naamã. Outras pessoas não sabem qual era a tribo desta menina. A serva de Naamã era de uma tribo de Israel. Qual era a tribo dela? Tem muita gente que não sabe. Então, quando você for pregar, é necessário você colocar esses detalhes. Por quê? Porque não adianta pregar a mesma coisa que todo mundo já pregou. Entendeu? Não adianta. Você tem que pregar coisas novas. Então você precisa falar o nome da serva de Naamã, que era Samaris. Entendeu? Você precisa falar a idade da menina. Você precisa falar o nome do pai. O nome do pai da serva de Naamã. Qual era o nome do pai da serva de Naamã? Não sabe? Então, você precisa saber sobre esse detalhe, para você colocar na introdução do seu sermão. Então, pessoal, a serva de Naamã fez uma pregação. Pessoal, a pregação da serva de Naamã foi de 10 segundos. Então você vai pregar sobre esse detalhe. E a serva de Naamã ficou quantos anos lá na casa de Naamã? A serva de Naamã ficou quantos anos na Síria? Não sabe? Então você precisa saber. Porque essa moça ficou na casa de Naamã. Depois, Naamã deu a carta de alforria para ela. Ela voltou para Israel, se casou e gerou um filho. E aí surge uma pergunta. Qual era o nome do esposo da serva de Naamã? Esta é uma pergunta que não quer calar. Outra pergunta que vai surgir. Ela gerou um filho. Qual era o nome do filho da serva de Naamã? Não sabe? Ele foi um grande profeta na Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, você precisa saber de todos esses detalhes. De todos esses detalhes. Para pregar bonito. Para que todo mundo saiba que você é uma pessoa inteligente. Uma pessoa que pesquisa. Então, você já sabe o nome da serva de Naamã. Você já sabe a idade da serva de Naamã. Você já sabe a tribo da serva de Naamã. Você já sabe o nome do pai da serva de Naamã. Você já sabe quantos quilômetros a serva de Naamã viajou de Israel até Síria, em Damasco, a capital. Você já sabe a idade da serva de Naamã. Você já sabe que a serva de Naamã pregou um sermão de 10 segundos. Você já sabe qual é o nome do esposo da serva de Naamã. Você já sabe também qual é o nome do filho da serva de Naamã. Então, se você já sabe de tudo isso, você já pode fazer a introdução poderosa. Entendeu? Agora, se você não sabe disso, você vai comprar os meus livros para aprender esses detalhes. Porque não tem no Google,
não tem no Facebook, não tem no dicionário, não tem na Bíblia de estudo, não tem na faculdade teológica, não tem. Só em meus livros você vai encontrar todas essas informações e milhares de outras informações importantes, tá bom? Então, pessoal, agora que você já sabe de tudo isso, você já pode fazer a pregação. Então agora vamos fazer a pregação. Qual é a pregação? A pregação é o seguinte: a menina foi levada, sim, mas a menina tinha compreensão. Então, o primeiro detalhe que você vai pregar é sobre a compreensão. Então, essa menina, ela era compreensível. Ela entendeu que Deus tinha um propósito naquela prova, naquela luta. Aquela luta era para a glória de Deus. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a terra, perdeu amigos. Ela perdeu tudo, mas não perdeu a identidade, não perdeu a fé. Ela poderia se revoltar lá na Síria. Ela poderia colocar Deus contra a parede. Ela poderia ficar depressiva. Ela poderia cometer suicídio. Ela também poderia desejar o mal para o seu senhor, para a sua senhora. Ela poderia desejar o mal para todo mundo. Mas o que ela fez? Entrou na oração, buscou a Deus. E Deus deu a mensagem certa, na hora certa. Entendeu? Então não adianta ficar revoltado. Não adianta colocar Deus contra a parede. Não adianta ficar depressivo ou depressiva. Não adianta cometer suicídio. Não adianta desejar o mal para todo mundo. Meu amigo, minha amiga, Deus tem um propósito nesta provação. Então você vai pregar sobre isto. Este é o primeiro tópico. Você ter compreensão. Você ser uma pessoa compreensiva. É o primeiro tópico. E aí você vai pregar que todas as pessoas que estão no cativeiro têm algo para fazer para Deus no cativeiro. É por isso que Ezequiel, por exemplo, Ezequiel estava no vale de ossos secos. Para quê? Para profetizar. No vale de ossos secos. Jeremias estava na casa do oleiro. Para quê? Para ouvir a voz de Deus. Jacó estava no vale de Jaboque. Para quê? Para receber a marca do anjo na sua coxa direita. Então, meu amigo, quando você está na prova, é para você aprender alguma coisa. A serva de Naamã estava no cativeiro, porque Deus iria usar essa menina, Samaris, lá na Síria, em Damasco, para pregar para Naamã. Entendeu? Então, é no cativeiro que Deus vai te usar para pregar a palavra do Senhor. Agora falaremos sobre o segundo tópico. O segundo tópico é o seguinte: a menina evangelizou. Eu quero falar agora sobre evangelização. Porque tem muita gente dentro de casa que não evangeliza o pai, a mãe, não evangeliza ninguém. Fica perdendo tempo na televisão, no celular, não é verdade? E não evangeliza. Nem testemunho tem de crente. Então, essa menina, ela tinha testemunho de crente e evangelizou. Evangelizou. E ela era tão poderosa dentro de casa, tão certinha, que todo mundo acreditou na palavra dela. Entendeu? Então, você precisa pregar para o seu patrão, para a sua patroa, para o seu pai, para a sua mãe, para seu filho, para a sua irmã. Seja lá para quem, meu irmão. Você precisa pregar para o vizinho. A menina pregava para todo mundo. Ela teve sucesso, porque ela pregava, tá bom? Terceiro tópico. Terceiro tópico. Ela tinha fé. Ela disse: tomare que o meu Senhor tivesse em Samaria, ele seria curado. Olha a fé dessa menina. Olha a fé. Não é verdade? Ela tinha muita fé. Então você vai pregar sobre isto, sobre fé. Fé não é só acreditar em Deus. Fé é você testemunhar que Deus existe, que Ele é poderoso.
E foi isto que esta menina fez. O quarto detalhe aqui, a serva de Naamã confiava no pastor Eliseu. Ela disse, Eliseu o curaria da sua lepra. Por que que ela tinha confiança? Porque ela sabia da vida de Eliseu. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de temor, uma vida de integridade. Aí ela tinha fé. Agora, se o seu pastor tiver bagunçado, meu irmão, ou minha irmã, aí você está em uma rede furada, tá bom? Vamos continuar, pessoal, falando aqui, porque a menina tinha ousadia. Ousadia. E a Bíblia diz que Naamã foi para Israel, foi curado da lepra, foi curado, e quando voltou, deu a carta de alforria para esta menina. Entendeu? E a história diz que ele deu 10% do valor do dinheiro que ele levou para Eliseu. Porque a Bíblia diz que Naamã levou 24 milhões. Naamã levou 24 milhões para Eliseu. Mas Eliseu não quis o dinheiro. Aí Naamã voltou com o dinheiro e tirou 10% e deu à menina. Então, a menina recebeu 4 milhões e meio de reais. A serva de Naamã recebeu 4 milhões e meio de reais. E ainda a carta de alforria. A menina voltou para Israel, se casou com um grande profeta e teve um filho que também foi um grande profeta. Aqui eu não vou falar o nome do esposo dela, da serva de Naamã. Eu também não vou falar o nome do filho da serva de Naamã. Porém, pessoal, em meus livros tem tudo isso. Em meus livros tem tudo isso. Adquira todos os livros. Olha eles aqui. Tá bom? O primeiro livro é o do Gênesis. Olha que coisa linda. Com 715 páginas. Esse livro é para alunos e professores que gostam de estudar. Foi o primeiro livro que eu lancei. O segundo livro é o dos sermões. É para pregadores e pregadoras. O terceiro livro é o livro A Olaria de Obreiros, que é para a formação de obreiros e obreiras. Tá bom? E agora, pessoal, em novembro, preste atenção, em novembro de 2022, novembro de 2022, mês que vem, novembro, está saindo o quarto livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. O livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Esse quarto livro tem 732 páginas. Pessoal, eu vou repetir. O livro de ouro tem 732 páginas. Repleto de histórias. Histórias que ninguém nunca falou aqui no Brasil. Então vale a pena você adquirir todos os meus materiais. Aqui na tela do vídeo tem o número do meu celular. Na descrição também tem o número do meu celular. Mande uma mensagem hoje, agora. Mande uma mensagem agora para adquirir os 3 livros, tá bom? E se prepare para o quarto livro. Você gostou dessa mensagem? Se você gostou, se inscreva no meu canal, porque é um canal novo, tá bom? Se você gostou, também deixa um like e curte. Mande também para mais alguém. Mande para um amigo, para uma amiga, o link para ele assistir, porque talvez ele não sabe disso, tá bom? Ele não sabe quem foi o pai da serva de Naamã, ele não sabe a idade da serva de Naamã, ele não sabe o nome da serva de Naamã, ele não sabe o nome do esposo da serva de Naamã, o nome do filho da serva de Naamã, ele não sabe que a serva de Naamã recebeu 4 milhões e meio de reais, entendeu? Ele não sabe, então é bom ele saber de tudo isso. Mande para ele o link. Meu amigo, que Deus abençoe e vou aguardar sua ligação para você comprar todos os meus materiais, porque são os melhores livros do Brasil. São 4 livros, os melhores do Brasil. Eu sou o pastor Matusalém, especialista,
Este é o programa Cenário Bíblico e eu te aguardo em outro vídeo. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar.